Então, o que eu quero mostrar para vocês agora é outra formatação de apresentação da normalidade. Vocês que assistiram à introdução, vocês devem ter chegado nessa parte aqui, que é o chamado QQ-plot. E o QQ-plot, ele é um dos principais gráficos de visualização da normalidade, principalmente quando você faz uma regressão, que é o que a gente está fazendo agora. A gente está usando o comando LM, que é o Linear Model. Então, se a gente usa o LM, a gente pode visualizar os resíduos e visualizar as tendências de normalidade usando o comando QQplot. Só para relembrar, esse QQplot, ele tem os dados residuais, que são essas bolinhas, que são os resíduos da relação do modelo, e essa reta crescente é a estimativa ideal da distribuição. Então, a proposta de visualização é que essas bolinhas elas estejam o mais próximo possível da reta crescente. Tá? Então, vocês percebem aqui que se a gente dividir essas bolas dispersas aí em 4 áreas, vamos dizer assim, então, dividir aqui a parte inicial, primeira área, a outra até o meio, do meio mais para frente, e a última aqui, a gente percebe claramente que os pontos estão saindo da reta no início e no fim, com muito mais evidência no final, tá? Então, a gente vê muito mais claramente os pontos dispersos no final do que no fim, enquanto que a região medial, né, ele segue um padrão, né, de sobreposição em cima da reta crescente. Isso aqui que a gente está vendo, essa grande quantidade de pontos fora dessa reta, a gente pode interpretar, certo? Como com essa visualização que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, percebam que o gráfico de densidade, ela está com uma grande quantidade de informação mais à esquerda do que mais para o meio. Você vê que parece que essa cauda ela é mais longa. Então, quando a gente tem uma situação dessa, teoricamente, a gente vê os dados saindo muito aqui no QQplot. O ideal é que esses dados não fossem tão exageradamente fora da reta, eles estivessem mais ou menos com essa variação que a gente está vendo aqui na região anterior, no início. Percebo que aqui ele está bem próximo da reta, e olha como aqui tem uma suavização bem legalzinha. Então, é mais ou menos uma interpretação da própria curva de Kernel, assim como essa aqui também, ó. Percebo que a cauda aqui é mais longa. Então, a gente visualizaria essas bolas saindo aqui. Então, esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque ele nos dá a possibilidade de refutar ou não a distribuição gaussiana, né? Esse QQ-plot super conhecido aí na literatura, principalmente quando a gente faz modelos de regressão. E aí, como é que a gente faz aquele gráfico? A gente pode usar duas maneiras, eu vou mostrar para vocês as duas maneiras, tá? A primeira forma é exatamente usando esses dois comandos que vocês estão vendo aqui, que é o chamado QQNorm, comando QQNorm, né? Vocês vão ver que é o plot, né? Quantile, tá? É uma função genérica de produção do chamado plot, né? Do plot QQNorm. E aí a gente vai pegar os resíduos do modelo, que é o objeto é 1, lá em cima, a gente criou ele, e você pode visualizar claramente aquele gráfico. Primeiro ele faz as bolas, o QQ enorme, e o QQ line ele plota a linha. Tá? Então, aquele gráfico que a gente viu na apresentação é exatamente esse, a proposta é que ao longo da dispersão dos resíduos, ele esteja o máximo possível próximo da reta. Tá? A gente pode criar uma situação utópica aqui,
criando um conjunto de dados que tenha distribuição normal aí, e verificar isso aí posteriormente, tá? Ou a gente pode criar os 4 gráficos de resíduos de modelo. E aí existe, eu vou separar essa janela aqui para um gráfico só, eu vou separar essa janela em 4 áreas, para a gente poder plotar os 4 gráficos, que são os 4 gráficos super utilizados em modelos de regressão. Então, eu vou usar aquele comando que eu fiz ainda há pouco, chamado parmthrow. Então, parmthrow igual concatenar, só que agora, como eu quero a janela em 4 partes, um gráfico vai ficar aqui, outro gráfico vai ficar aqui, o outro aqui, então eu vou fazer essa área dividida em 2 linhas e 2 colunas. Então, eu vou botar 2,2. Feito isso, eu separei essa área em 4 sub-áreas para poder plotar os gráficos do residuais do modelo. Então, boto plot M, né, que é o objeto do meu modelo de regressão. Quando eu faço isso, vocês observem que ele cria aqui, ó, 4 gráficos. E, olha quem está aqui, ó, exatamente esse gráfico que a gente acabou de criar, QQ-norm com QQ-line, ele aparece aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para a gente ver. E é a mesma coisa. Os iniciais bem próximos, enquanto que para fora, os valores finais, ele está saindo exageradamente da reta. Eu não vou comentar esses 3 agora, tá? Porque isso aqui vai depender de outras questões a gente discutir. Mas é interessante vocês verem isso aqui, tá? Porque não precisa vocês, teoricamente, usar o comando QQ-norm e QQ-line no modelo, porque quando você usa o plot M1, né, você tem já o gráfico de o que é plot normal já plotado para verificação dos resíduos. Beleza? Alguma dúvida? Então, a gente vai usar esse procedimento em outras ocasiões, tá? Então, mostrei para vocês que a gente pode verificar normalidade usando gráfico de histograma, a gente pode verificar usando a curva de densidade de kernel, a gente também pode usar o QQ plot, né, que é o plot QQ normal. E, além disso, eu mostrei para vocês que a gente pode usar um teste de significância, que é o Shapiro-Wilks, né, e eu uso com frequência também para fortalecer a minha tomada de decisão de normalidade. Então, a normalidade ela é muito simples, porque ela se encaixa nesses perfis que vocês já leram, já têm observado, vêm observando na literatura. Então, estou apresentando a vocês uma gama aí de informações e possibilidades, tá? De visualização de normalidade. Tá? E agora a gente vai ver a homocedaticidade. Então, a homocedaticidade, eu já comentei com vocês logo no início. A homocedaticidade, ele mede, a gente quer verificar a variância, né, dos dados dentro de cada nível de um determinado fator. Certo? Enquanto que a homocedaticidade, ele verifica, a normalidade, a gente verifica a distribuição, tipo de distribuição do conjunto de dados da variável quantitativa e espera-se que ela tenha uma distribuição gaussiana. Beleza? E aqui, nesse caso, um exemplo que a gente vai usar é a abundância, né, de um conjunto de organismos. Então, isso aqui é um trabalho de ecologia de ambiente marinho. Então, a gente tem as espécies divididas em 5 espécies de organismos invertebrados. Então, tem moluscos, crustáceos, equinodermatas, simpúncula e poliqueta. Então, a primeira coisa que vale a pena vocês já observarem é que, para visualização de homocedaticidade,
a gente está usando novamente boxplot. E o boxplot ele é bom porque, além dele mostrar as medidas de tendência central, ele mostra as medidas, a variação a dispersão dos dados. Então, se eu for analisar friamente esse boxplot, eu já tenho quase certeza de que, se eu quisesse testar a abundância das espécies, a variável abundância em relação às espécies, que nesse caso eu faria uma análise de variância, né? Fatalmente, o teste de homocedaticidade não passaria. Os dados seriam heterocedados. Não precisa nem fazer o gráfico. O gráfico não, a análise inferencial. Porque dá para ver claramente o quanto que poliqueta ele está variando os dados em relação a sipúncula, equinodermata, crustáceo e molusco. Se eu fizesse uma análise somente com essas 4 espécies, de repente, poderia passar na homocedaticidade. Duvido ainda, porque equinodermata ele está muito restrito, tá? Mas é evidente que a variação dos dados, e se eu calculasse a variância de poliqueta, ele seria claramente maior do que as outras espécies. Então, a primeira dica é o uso do boxplot para verificação de homocedaticidade, certo? Aqui, novamente, né, que vocês podem ver, utilizando agora os resíduos, que a gente vai fazer o modelo com 3 fatores, que a gente usou no conjunto de dados da análise anterior, tá? E a gente vai verificar exatamente isso, beleza? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu só verificar aqui a sequência, 3.8. Então, a gente vai pular aqui, porque aqui fala de testes estatísticos da normalidade, que eu já expliquei, já resumi aqui para vocês. Então, a gente vai pular para o 3.8 da linha 186. Então, a linha 186 é a linha que abre o conjunto de dados macrobentos.txt. Beleza? Então, a gente vai criar um objeto chamado bentos, na linha 186, a partir do conjunto de dados macrobentos.txt. Então, abrimos o conjunto de dados, tá? Bentos está aqui, bonitinho, a gente tem uma coluna, né, que tem o grupo taxonômico, tá? Tem várias outras informações de sedimento, de silt, de argila, turbidez da água, temperatura e a abundância aqui, tá? Então, vamos trabalhar com esse conjunto de dados para fazer aquele gráfico que eu mostrei para vocês. A primeira coisa é criar uma nova coluna, porque observem que ID aqui, ó, deixa eu abrir de novo, a coluna de identificação taxonômica, ela é numérica. Ela tem 1, 2, 3, 4 e 5. E, de repente, a gente não quer usar número, a gente quer usar as definições do grupo taxonômico. Então, eu estou criando, dentro do objeto bentos, uma nova coluna chamada fTaxonID, onde, a partir do conjunto de dados bentos da coluna taxon ID, peraí, deixa eu voltar aqui, tá? Eu vou transformar em um fator, onde os níveis que estavam escritos 1, 2, 3, 4, 5, agora serão chamados mol, cru, ec, cip e pol. Né? Molusco, crustáceo, equinodermata, simpúcula e poliqueta. Então, estou renomeando. O que era número, agora está se transformando em um fator propriamente dito. Feito isso, vocês vão ver aqui em bentos, que ele acrescenta mais uma coluna, agora chamado fTaxonID, que não é mais número, o número está aqui do lado, mas as definições do fator com seus níveis agora estão aqui. A gente vai usar ele, né, para ficar fácil de verificar a biologia. E, finalmente, fazer o gráfico. Vocês já fizeram boxplot, então a gente usa o comando boxplot aqui, tá?
onde a primeira variável ela tem que ser quantitativa, certo? E utilizamos a variável qualitativa nova, nós fizemos agora, ftaxon id, com o conjunto de dados bentos que a gente acabou de abrir. Então, feito isso daí, vamos corrigir, porque tá separado, então vamos usar aqui aquele par mflow, igual concatenar 1,1, para a gente ter só uma área de visualização da aba do plot. Sempre tenho que fazer isso para retornar, e agora, novamente, eu executo o boxplot e ele vai ficar grandão. Então, aquele gráfico que a gente viu anteriormente é exatamente o gráfico que vocês estão vendo agora no RStudio, tá? Então, gente, deixa eu só ver aqui ele está falando do teste de Bartlett. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar uma continuada nisso aqui. Como a gente já fez aqui a relação do boxplot, eu vou verificar isso aqui de duas maneiras. Duas maneiras. Eu vou verificar isso fazendo análise de variância e eu vou verificar, fazendo os modelos de regressão, tá? Que a gente pode usar um dos dois, mas o objetivo da gente é verificar homocedaticidade. Se eu fosse fazer uma análise de variância, a primeira coisa que a gente faria aqui era o que normalmente vocês estão acostumados a fazer, e é o que a Pamela veio perguntar para mim. Professor, para a homocedaticidade, eu pego os dados brutos e faço o teste de homocedaticidade? Isso depende, a literatura muitas vezes se engana, ou vocês aprendem dessa forma, e eu volto a dizer, relembrá-los que, mesmo que a gente fez na normalidade, a gente faz na homocedaticidade. Eu posso verificar os gráficos, como a gente viu o boxplot, mas o ideal é verificar os resíduos dos dados do modelo, tá? Mas então vamos fazer a forma bruta, como a gente fez da outra vez. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um teste de homocedaticidade. Quais testes existem? Existe o teste de Bartlett, existe uma gama de testes, mas eu gosto de usar o teste de Levene. O teste de Levene é um dos testes mais robustos que existem, tá? Então, aí eu vou aqui no Help, se eu não me engano, o comando é parecido com o nome, então eu escrevo aqui Levene, não aparece o comando do teste do Levene. Significa que esse teste, ele não está no default do R, ele pode estar dentro de algum pacote, certo? E eu não lembro se é o CARS ou é o MES. Eu vou abrir os dois para a gente ver. É o CARS, eu acho. É o CARS, né? Então, a gente abre o pacote CARS. Primeiro, vocês têm que ver se vocês têm o pacote. Então, primeiro, vocês vão aqui na aba Packages, tá? E vão escrever aqui CARS. CAR, sem S. Então, eu tenho aqui, ó, CAR, que é um agrupamento de comandos aplicados para regressão. Aqueles que tiverem, tudo bem, fiquem na de vocês. Quem não tiver, me avise, porque vai ter que baixar esse pacote. E eu não sei se todo mundo sabe baixar um pacote. Então, quem não souber baixar um pacote, né, me avise para eu ensinar a baixar. Agora, quem souber baixar o pacote, ou quem tiver o pacote CAR, tudo bem, fica sem responder nada, que a gente segue o protocolo. Então, vamos supor que todo mundo tem um pacote CAR já habilitado no R, a gente vai abrir o pacote usando o comando library e insere no parêntese o nome do pacote, que é CAR.
Tá? Então, vocês façam isso também. A gente vai abrir o pacote car, certo? Para poder utilizar agora o comando do Levene. Já que eu abri o pacote car, eu acho que agora a gente vai conseguir encontrar o comando. Tá aqui, ó. Levene teste. Aqui embaixo. Tem o levene.teste e tem um levene teste com T maiúsculo. Se eu não me engano, a gente usa hoje o levene teste com T maiúsculo, tá? O levene.teste era a versão mais antiga, se eu não me engano. Então, vamos manter, né, aqui minha intuição. Então, para fazer o teste de homocidade com os dados brutos, a gente vai usar levene teste, abre o parêntese, e eu falei para vocês que é a variável quantitativa, que é a nossa variável dependente, em relação a uma variável qualitativa. Então, aqui no nosso boxplot, a gente tem a variável quantitativa, que é a abundância, e a nossa variável qualitativa, que é o táxon, que é independente. A abundância depende da espécie. Então, a gente vai fazer primeiro o y, que é abundância, vírgula, né, f, táxon, id, certo? E a gente insere um argumento que é importante vocês inserirem, porque o teste de Levine, ele pode ser um teste, né, o mais antigo é quando a variância, o teste se baseava na média, como medida de tendência central, tá? E existe uma nova versão do Levine que você, ao invés de usar média, você usa a mediana. Eu sugiro, toda vez que vocês forem fazer, utilizarem esse argumento, onde a medida de tendência central é baseada na mediana, tá? Então, não esqueçam de manter isso que eu coloquei aqui para vocês. E aí a gente roda, tá? Falta colocar eu acho que falta colocar, vamos fazer assim, o nome do conjunto de dados, né? Então, eu vou botar assim, Bentos, não, e aqui também, Bentos cifrão, abundância, Bentos cifrão, táxon, F-táxon, ID. E aí, ó, o resultado, teste de homogeneidade, que é a homocedacidade também, da variância, utilizando como medida de tendência central a mediana, e o valor de P menor que 0,05. É a mesma interpretação do R, da normalidade. Para ser homocedástico, esse valor de P tem que ser maior que 0,05. Tem que aceitar H0. Mas como o valor de P foi menor que 0,05, significa dizer que esses dados não são, né, as variâncias dos dados não são homogêneas, ou seja, não é homocedástico. Tá? Então, seguindo o raciocínio, lembra que eu falei para vocês que aqui provavelmente é o poliqueta que está forçando essa heterocedaticidade, os dados não seguem, né, variâncias equivalentes, que é a segunda premissa, uma das mais conhecidas que vocês usam normalmente, que é a normalidade e a homocedacidade, só que existem outras que a gente tem que levar em consideração, mas vai ficar para as próximas aulas. Mas vamos continuar. Fizemos só o teste bruto, tá? Vamos ver a forma correta, tá? Então, já que é uma relação de análise de variância, vamos fazer também uma regressão. Vou chamar agora de M2. Eu usei M1 para o de cima, agora eu vou usar M2. Então, M2, Linear Model, tá? E aí eu não preciso escrever, é só copiar aqui, Abundance F Taxon ID,
a vírgula, e vou copiar também aqui, eita, igual a Bentos. Pronto. Então, eu fiz aqui uma análise, que é, de certa forma, é uma análise de variância, onde eu estou usando o comando linear model e relacionando a abundância com os grupos taxonômicos. Chamei de M2. Tá? Então, executei, né? E vamos verificar o primeiro procedimento, né, de análise de validação do modelo é os gráficos dos resíduos. Então, novamente, a mflow igual concatenar 2,2. Por quê? Porque eu quero ver aqueles 4 gráficos juntos. Certo? Então, rodo, dou mais um Enter e coloco agora plot M. Então, façam isso e vocês vão ver aqui, ó, o resultado dos resíduos dos dados. Certo? Então, quem escreveu, ótimo. Quem não escreveu, espera só um minutinho para a gente verificar aqui, que eu quero mostrar a interpretação. Então, primeiro, vamos ver o que você já conhece, a normalidade. Olha que tosco essa visualização. Tanto os valores iniciais como os valores finais estão totalmente fora da linha, né, reta crescente, tá? Então, significa dizer que, visualmente, os resíduos aqui padronizados do modelo preditivo, né, não estão satisfazendo a normalidade, tá? E aqui, o primeiro é o gráfico de homocedaticidade. Quer ver uma coisa? Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Eu vou voltar, tá? E depois a gente retorna para esse gráfico. Olha quantos box plots a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Olhem aqui. 5 box plots, mostrando as suas respectivas dispersões. Agora, olha aqui. Tá? 1, 2, 3, 4, bem coladinho aqui, ó, 5. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, que seguem uma sequência, de cima para baixo, é exatamente a dispersão dos dados de cada nível de tratamento de identidade taxonômica. E, logicamente, esse que vocês estão vendo aqui, que é o mais disperso, teoricamente, vamos voltar aqui, o mais disperso é a dispersão dos resíduos de poliqueta. O menorzinho aqui, que é equinodermata, teoricamente é esse menorzinho aqui que é o primeiro. E esses 3 aqui, que são mais ou menos iguais, são os outros: molusco, crustáceo e sipúnculo. Então, essa é a visão de quando a gente faz a relação de um modelo, de uma variável quantitativa para uma variável qualitativa. Quando a variável qualitativa é independente com a variável quantitativa, ele vai formar um grupinho de barras, de bolinhas, sequência, de acordo com o número de níveis de tratamento da tua variável preditora. E, logicamente, qual é a interpretação? Se fosse homocedástico, a variação dos dados, ele tinha que ser equivalente. Por exemplo, esses 3 aqui, ó, teoricamente dispersa quase que da mesma forma. Agora, esse primeiro, a dispersão dos dados é muito pequena, enquanto que esse é maior. Logicamente, isso não é homocedástico. Tá? Vocês veem, é observar o quanto que está dispersando dentro de cada nível. Cada um está variando a sua dispersão de um jeito, com maior discrepância esse primeiro aqui com esse último. Esses 3 aqui, teoricamente, são iguais, tá? Que, na verdade, é isso aqui que a gente está vendo. Só que aqui são os dados brutos. Aqui são os resíduos dos dados com os valores fitados. Tá? Então, a forma da gente verificar
homocedaticidade, mas nesse caso, a homocedaticidade da variável resposta, os resíduos, em relação ao modelo de uma variável, uma covariável qualitativa. Então, era para a gente ver todo mundo dispersando na mesma amplitude, tá? Para a gente aceitar a homocedaticidade. Aqui, claramente, não é. Esqueçam esses dois aqui. Eu não vou falar ainda sobre esses dois. A gente está falando sobre esses dois primeiros de cima, tá? Alguma dúvida nisso aqui? Não? Ótimo. Vamos fazer, lembra aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá, o E1, não vou procurar ele não, vou continuar aqui, cadê? Tá aqui. Lembra do E1, que é os resíduos daquele primeiro modelo? Agora a gente vai criar, deixa eu ver se tem E2 aqui. Tem não. Então vamos criar o E2, que são, eu quero retirar os resíduos dos dados aqui. Como era o nome do comando? R standard. Então, eu quero o E2, é meu R standard do modelo M2. Tá? Então, feito o E2, agora eu vou fazer de novo o Levene. Só que o Levene da forma correta. Tá? Eu quero o Levene, onde eu tenho E2. Vamos ver se dá para fazer, né? E2 junto com a variação de Bentos taxonômico. Aqui, ó, o resultado. 2,2 elevado a menos 16, ou seja, não é significativo. A gente fez agora o teste de Levine a partir dos resíduos do modelo. Tá? O ideal seria a gente fazer desse jeito. Alguma dúvida, gente? Tá? Nenhuma? Tudo tranquilo? Todo mundo anotou isso bonitinho? Vou dar um enter aqui do 203 para isso descer. Uma dúvida? Tá tudo tranquilo? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá para cima, lá em cima, no começo de tudo. Subam até chegar nesse modelo M1 aqui, ó. Tá? Modelo M1. Então, a gente tem o modelo M1, certo? E agora eu vou acrescentar aqui para visualizar esse modelo. Preste atenção. É a relação de Y1 com X1. Agora, olha aqui em cima, ó. Quem é meu Y1? Meu Y1 é essa linha de comando aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo aqui um comando chamado rnorm. Rnorm é um comando de amostragem, de criar conjunto de dados. Então, o que é que eu estou pedindo aqui? Rnorm é criar um conjunto de dados aleatórios, mas que tenha distribuição normal, onde eu crie 100 amostras, tá? Onde a média tem que ser 0 e o desvio padrão tem que ser 0,2. Então, meu Y, teoricamente, já está sendo obtido forçando uma distribuição normal, tá? É dado simulado, dado criado. Então, teoricamente, ele vai satisfazer a normalidade, teoricamente, certo? Então, vamos lá, de novo. Só que agora a gente vai botar plot plot M1. A gente vai ver os gráficos residuais do modelo M1, certo? Roda
E olha o que é que acontece, o que é que vocês estão vendo aqui. Sobreposição dos dados, tudo bonitinho, fugindo aqui um pouco, isso sempre acontece, nunca vai ser perfeito. Agora, o que eu quero que vocês vejam é aqui, ó. Olha como fica o gráfico de visualização de homocedacidade quando eu relaciono duas variáveis quantitativas. Não é aquela coisa pontual, as bolas dispersas pontualmente ao longo do eixo. Não, eles ficam dispersos ao longo do eixo X, que é o valor fitado. Nos modelos, o valor da covariável, tá? E aí, a gente tem que interpretar da seguinte forma. Primeiro, verificar se os dados estão variando na mesma amplitude para cima e para baixo. Então, aqui, tá aqui, ó, próximo de 4, amplitude próximo de 4, com esse grupo, esse pontinho aqui muito acima, tá? Mas a maioria, tá? Ele tá até 4. E aqui também, ó, próximo de 4. Então, teoricamente similar para cima e para baixo. Então, os gráficos não pode ter, por exemplo, uma amplitude pequena aqui e vai aumentando para cá, ou o contrário, tem que ser a mesma amplitude. O quanto que varia nos valores menores de x tem que ser o mesmo ao longo do eixo até os valores maiores de x. A visualização desse gráfico tem que ser feita dessa forma. Beleza? Então, a minha sugestão para vocês fazerem os testes de normalidade e homocedacidade é sempre tentar a partir dos dados residuais, tá? Pode fazer com dado bruto? Pode. Você pode visualizar os gráficos? Pode. Como é que eu faço? Eu sempre começo com visualização. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre começo analisando os dados brutos, como visualizando a partir de boxplot, visualizando a partir de gráficos de histograma, ou gráficos de curva de densidade de kernel. É um procedimento que eu faço sempre, sempre, seguindo sempre essa